Tá bom. Oi, pessoal, eu sou a Natália e junto com a Débora, a Paula, o Pedro, a Thaís e o Vitor, nós vamos falar sobre as mudanças climáticas e seus efeitos na ictiofauna. Bom, as mudanças climáticas, elas afetam o ambiente dos peixes e influenciam na estrutura e na organização deles em nível individual, populacional e também nas comunidades. A ictiofauna, ela é um conjunto de peixes de diversas espécies que elas dividem o mesmo habitat e no mesmo local. E pode passar. As mudanças climáticas, elas são variações ao longo prazo da temperatura e do clima global, e ela já ocorre naturalmente devido a vulcões, também mudanças na, é, nas placas tectônicas, e devido a ações humanas, elas podem ser intensificadas, como, por exemplo, a queima de combustíveis fósseis, é, queimadas, desmatamento, e geram vários efeitos, como, por exemplo, o aumento da temperatura, o desgelo, que aumenta o nível dos oceanos, e também tem a acidificação deles, alterações nos ciclos hidrológicos, e como o nosso planeta ele é formado mais de 70% por água, os peixes sentem muito esses efeitos, e nós vamos falar um pouco deles a seguir. A gente vai começar pelos efeitos individuais, e aí, o primeiro tópico é o aumento da temperatura da água. Os peixes são organismos bem sensíveis a essas mudanças de temperatura, tanto para mais quanto para menos, já que eles são seres ectotérmicos. Isso significa que eles não conseguem manter uma temperatura constante do corpo. Então, essa temperatura deles variam de acordo com a temperatura da água. E cada espécie tem uma temperatura ideal para um bom funcionamento do seu metabolismo. Então, essa temperatura fora dessa faixa adequada pode afetar de diversas formas os peixes, né? Primeiramente, temos a digestão, que ele reduz a habilidade de absorver nutrientes, que pode acabar levando à morte. E também essa mudança na temperatura pode afetar na disponibilidade e na distribuição dos alimentos. Tem uma influência grande na sua fisiologia. Além disso, também nos aspectos reprodutivo e migratório, porque em época das desovas e a migração pode ocorrer uma alteração nisso, e também na escolha de parceiro, diminuição do peso e do comprimento médio dos peixes, e também morte de ovos, larvas e peixes adultos. Também pode influenciar na diferenciação dessas espécies, que é uma coisa que uma das meninas vai falar mais para frente. Vale ressaltar também que algumas espécies são mais sensíveis que outras, então isso afeta de forma diferente. Aqui a gente tem uma notícia que foi publicada pelo site Super Interessante, e isso foi feito um experimento científico por mais ou menos 10 anos, foi de 2010 até 2019, que foi acompanhado por via satélite e 40 anos de rastreamento desses animais. E aí houve uma mudança muito grande nos padrões migratórios devido às mudanças climáticas. Esse experimento foi feito com tubarões-tigres. Falar sobre a acidificação dos oceanos, que no caso é o aumento ácido nos mares, e vai ocorrer devido à absorção de dióxido de carbono, CO2 na atmosfera. Esse processo vai resultar negativamente em ácido carbônico, que vai afetar a vida de organismos marinhos, como corais e moluscos. Esse fenômeno também vai se relacionar às atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, é, como por exemplo o petróleo. As mudanças na distribuição geográfica vão ser as alterações na temperatura e nos padrões climáticos, que vão influenciar na distribuição geográfica das espécies de peixes.
e dessa forma vão carregar, elas vão carregar seu deslocamento para regiões que tenham melhor habitat para os peixes. Efeitos populacionais, alterações no ciclo de vida. São mudanças nas temperaturas da água que prejudicam o ciclo dos peixes. Dessa forma, impactam no desenvolvimento de ovos e larvas, e também na sobrevivência e reprodução. Algumas espécies, com o aquecimento, está tendo que antecipar o ciclo, né? Então, está tendo que reproduzir antes do natural. Se era para reproduzir agora, vai estar tendo que reproduzir antes do esperado. A tartaruga marinha também é um exemplo bom de se falar, que, em regra, é a temperatura da areia que estabelece se nascerá macho ou se nascerá fêmea. E acima de 30 graus nascerá fêmea e abaixo nascerá macho. E como a temperatura está muito elevada, está nascendo mais fêmea do que macho. Então, está alterando o ciclo de vida delas. Pode passar. Ai, Impacto na disponibilidade de alimentos. As alterações climáticas danificam a abundância e distribuição de presas e influenciam na disponibilidade de alimentos aos peixes. Com as temperaturas elevadas, as espécies marinhas tendem a comer mais. Porém, têm dificuldade de reconhecer alimentos e também encontrar certos alimentos, sem contar que vão ficar mais expostos aos predadores. Portanto, poderá haver efeito cascata na cadeia alimentar aquática. Bom, além dos efeitos na população e nos indivíduos, a gente também tem grandes efeitos nas comunidades, em que as mudanças climáticas podem afetar a composição de comunidades de peixes, né? Diminuindo a abundância, a riqueza e a diversidade de espécies dentro dessas comunidades. Por exemplo, caso uma espécie não se adapte a essas mudanças climáticas e venha a se deslocar para um outro ambiente atrás de melhores condições, ou, no pior dos casos, essas mudanças levam à extinção dessas espécies, né? No âmbito da comunidade, pode ter uma perda ou um ganho, né, de um predador chave para o equilíbrio desse ecossistema. Como a gente pode observar em alguns casos, como a superpopulação de algas em alguns lagos e em praias, né? Que por falta de predadores para essas algas extingue qualquer outro cenário, outros também que poderiam só que não conseguem as quantidades de algas, né, nas águas. Outro exemplo também no caso da mudança de um habitat, né, a maior interação de competição entre predadores que começam a habitar uma mesma comunidade, mais uma vez desequilibrando uma antiga região que estava em equilíbrio. Pode passar. Então, gente, além de todos esses exemplos que foram citados, também tem os fenômenos os fenômenos climáticos, eles também vão afetar na piscicultura. Aí a gente trouxe alguns exemplos. Em 2014, teve uma falta de chuva na região de Paranaíba e os reservatórios eles chegaram a diminuir 12 metros de profundidade. Aí os produtores que eles utilizavam tanque-rede tiveram que diminuir drasticamente a produção e realocar os tanques. E isso fez com que aumentasse os custos. A produção, que era de 40 mil toneladas, ela caiu que era de 140 mil toneladas, ela caiu para 40 mil toneladas. Já em 2016, aconteceu o contrário. Sob a influência do El Niño, os territórios do Cone Sul e da Grande Dourado sofreram com chuvas em excesso. Como teve o aumento dos rios, o nível dos rios, o que aconteceu foi que teve um dano na estrutura dos tanques, além de terem morrido vários peixes, houve também danos na natureza, porque teve a introdução em massa de híbridos no rio. Então, a ictinofauna é afetada pelas mudanças climáticas de várias formas e também isso afeta a piscicultura.
Aí, pode passar, por favor. Essas alterações na temperatura da água, afeta também na disponibilidade de alimento, qualidade do habitat, pode afetar de forma negativa a reprodução, crescimento, sobrevivência de determinadas espécies. Os peixes que são criados em viveiros também sofrem com as mudanças climáticas. Pode passar, por favor. Na semana passada, teve uma notícia no Instagram de um instituto. O instituto chama deixa eu conferir o nome. Mamirauá. O instituto chama Mamirauá. Isso. Lá tem um manejo sustentável na Amazônia de pirarucu. E é uma importantíssima ferramenta para a conservação da biodiversidade e para a melhoria da qualidade de vida das populações tradicionais da Amazônia. Por causa do efeito dessas mudanças climáticas, não vai acontecer essa feira, porque os rios eles estavam com o nível baixo, e aí eles não conseguiram fazer a pesca, não conseguiram pescar, mesmo que eles tivessem liberado até 20 de dezembro para que os produtores conseguissem fazer a pesca, essa feira não vai ocorrer. Já tem 19 anos que ela acontece, ela ocorre na cidade de Tefé. Então, por causa da seca severa. Então, mais um efeito da mudança climática. Pode passar. Essas são nossas referências. Pode passar. Todas essas são nossas referências. E é isso. Muito obrigada.